Corinthians está em luto. Morre aos 65 anos um ídolo do Corinthians, um jogador multicampeão pelo Corinthians. Nesse vídeo, nós vamos prestar uma homenagem para um jogador que teve muitos títulos com a camisa do Corinthians, que valorizou essa camisa, que sentiu o peso dessa camisa, e por esse motivo, não somente o nosso canal, mas também vários portais e canais estão dando essa homenagem aí para um grande jogador que fez história no Corinthians e começou no Corinthians. Daqui a pouquinho nós vamos detalhar mais aí sobre essa morte, né, desse ídolo corintiano multicampeão com a camisa corintiana. Vamos para a vinheta agora e depois da vinheta a gente vai analisar aí quem foi esse jogador aí que nos deixou na data de hoje. Bora para a vinheta. Você acha que conhece todos os heróis da democracia corintiana? Sócrates? Casagrande? Vladimir? E se eu te dissesse que o pilar que segurava tudo isso, o gigante que permitiu os gênios brilharem, nos deixou em silêncio? Fica comigo até o final, porque a história de Wagner Basílio é uma das mais injustiçadas e emocionantes que você já ouviu sobre o nosso Coringão. O que aconteceu com ele depois do timão vai te chocar. Antes de mais nada, já crava o dedo no like com força, se inscreve no canal se você é Corinthians de verdade, porque hoje a gente vai fazer justiça à memória de um verdadeiro guerreiro. Pois é, fiel, a terça-feira, dia 15, amanheceu mais cinza. A gente recebeu notícia que ninguém queria dar. Aos 65 anos, nosso xerife, nosso paredão, Wagner Basílio partiu para junto de Sócrates para formar a zaga no plano celestial. Muitos de vocês, talvez os mais novos, devem estar se perguntando quem foi Wagner Basílio? E é por isso que esse vídeo é tão importante. A gente não pode deixar a história dos nossos ídolos se apagar. Basílio vinha travando uma batalha silenciosa, uma luta pela vida contra problemas nos rins. Há 4 anos, ele passou por um transplante, um guerreiro, dentro e fora de campo. Mas, infelizmente, essa última batalha chegou ao fim. Mas para entender o tamanho da perda, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para uma época em que vestir essa camisa era um ato de coragem e amor. Vocês estão prontos para essa viagem? Porque a história começa lá no nosso terrão. Se liga só, fiel, final dos anos 70. O Corinthians tinha acabado de sair de uma fila histórica em 77. A torcida estava em êxtase, mas o time precisava se renovar. E lá do terrão surge um moleque diferente. Alto, forte, que não aliviava a dividida, um zagueiro, sabe? Daqueles que a gente olha e fala, esse tem o DNA do Corinthians. Esse era Wagner Basílio. Ele não era o cara dos dribles, não era o craque da mídia, ele era o cara da raça, o cara da entrega. E a Fiel se apaixonou por isso. Não demorou para ele se firmar e em 1979 ele já estava lá levantando a taça do Campeonato Paulista, o primeiro de muitos. E tem mais, o talento dele era tão absurdo que no mesmo ano ele foi parar na seleção brasileira. E não foi para passear não, nos Jogos Pan-Americanos ele foi lá e marcou um gol na final contra Cuba. Um zagueiro do timão marcando gol em final pela seleção. Imagina o nosso orgulho naquela época, hein? Mas o melhor ainda estava por vir. O Corinthians estava prestes a entrar no período mais revolucionário da sua história. E Basílio não seria apenas um jogador nesse time. Ele seria a rocha fundamental da democracia corintiana. E é aqui que a história dele se torna lendária. Agora, respira fundo, fiel. Vamos falar de democracia corintiana. Pensa comigo. De um lado, você tinha o gênio, o Dr. Sócrates. Do outro, o bad boy do rock and roll, Walter Casagrande. No meio, a classe de Zenon e a liderança de Vladimir. Era um time de artistas, de pensadores, de rebeldes. Mas para esses artistas pintarem suas obras-primas, eles precisavam de uma tela segura. Precisavam de alguém que garantisse a tranquilidade lá atrás. Alguém que desse o bote certeiro, que subisse mais alto que o atacante, que gritasse, que organizasse. Esse homem era Wagner Basílio. Ele era o segurança particular dos nossos craques. Os títulos paulistas de 1982 e 83 não foram só vitórias no futebol, foram vitórias de um ideal.
E em cada desarme do Basílio, em cada bola que ele tirava de cabeça, estava a força desse movimento. Ele era o operário que construía o castelo para os reis poderem reinar. Foram 256 jogos com o nosso manto, 256 batalhas. Isso não é para qualquer um. Ele era o herói silencioso daquele time mágico, mas como toda grande história de amor, essa também teve um capítulo de dor e polêmica. E é uma parte da história que muitos tentam esquecer. Você está preparado para saber qual foi a transferência que partiu o coração da fiel torcida nos anos 80? Pois é, fiel. Em 1985, veio a notícia que caiu como uma bomba no Parque São Jorge. O nosso xerife, o pilar da democracia corintiana, estava de malas prontas para um dos nossos maiores rivais, o São Paulo. Imagina a cena, o choque, o porquê. O futebol naquela época era diferente, as coisas aconteciam, mas ver um ídolo com a camisa rival dói até hoje. E o destino, meus amigos, às vezes é cruel. Foi ele, o nosso Basílio, que cobrou o pênalti decisivo que deu o título brasileiro de 1986, disputado em 87, para o São Paulo, contra o Guarani. Consegue sentir a complexidade disso? O nosso herói, com a sua frieza e categoria, dando um título tão importante para o nosso adversário. É uma daquelas ironias dolorosas do futebol que marcam uma geração de torcedores. Mas um guerreiro não para. Ele seguiu carreira, foi multicampeão também no Bahia, onde conquistou o Baianão de 91 e chegou a uma semifinal de Brasileiro. Ele provou seu valor por onde passou. Mas o coração, a gente sabe, sempre bate mais forte pelo primeiro amor. E lembra que eu falei que toda grande história de amor tem reencontros? O destino reservava um último capítulo emocionante para Basílio e a fiel torcida na nossa casa nova. Anos se passaram e em 2014, um momento mágico. O teste da nossa casa, da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena. E quem estava lá vestindo o manto sagrado mais uma vez? Ele, Wagner Basílio. Vê-lo pisar naquele gramado, reencontrar fiel, foi como um abraço que demorou décadas para acontecer. Foi a prova de que, não importa o caminho, um filho do terrão sempre volta para casa. Depois disso, ele ainda tentou ser treinador, mas a saúde começou a cobrar seu preço. A insuficiência renal o tirou do futebol, mas não tirou a sua alma de guerreiro. A mesma raça que ele usava para desarmar um atacante, ele usou para lutar pela própria vida. Essa é a marca de um corintiano de verdade. Então, fiel, quando a gente chora a perda de Wagner Basílio, não estamos chorando apenas a morte de um ex-jogador. Estamos honrando a memória de um símbolo de raça, de entrega, de uma era oura do nosso clube. Ele foi o herói silencioso, o gigante que muitas vezes não teve o devido reconhecimento da grande mídia, mas que no coração de quem viveu aquela época é imortal. Wagner Basílio não morreu. Ídolos não morrem. Eles apenas entram para a seleção celestial do timão, para jogar ao lado de Sócrates, de Gilmar, de Hidário. Eles viram estrelas no nosso céu preto e branco. E agora, eu quero ouvir você, bando de loucos. Qual a sua principal lembrança do nosso xerife Wagner Basílio? Se você é mais antigo, conta uma história dele pra gente. Se você é mais novo, o que mais te impressionou nessa história? Deixa aqui nos comentários. Vamos transformar esse espaço numa corrente de homenagem, a maior que a internet já viu. Não esquece de esmagar o like para esse vídeo chegar a mais corintianos, de compartilhar nos seus grupos para que a história dele nunca seja esquecida e, claro, de se inscrever no De Primeira Timão. Descanse em paz, guerreiro. Sua história está cravada em nosso escudo. Obrigado por tudo, Basílio. Rapaziada, o Wagner Basílio foi realmente um jogador aí importante no Corinthians, um zagueiraço, né? Um baita de um zagueiro, um jogador aí que começou o seu jogo, começou a sua carreira no Corinthians, ele iniciou no Corinthians. Aí depois ele foi vendido para o São Paulo e na época que ele foi vendido para o São Paulo, muita gente criticou, muita gente até se revoltou aí por essa mudança do Basílio de deixar o Corinthians e ir para o São Paulo. Lógico, como fala aí na notícia, antigamente era um pouco diferente, né? Não é como é hoje, as tratativas e tudo mais. E ele foi campeão no São Paulo também, inclusive fazendo o gol do título diante do Guarani no Campeonato Brasileiro. Um jogador aí que teve muitos títulos. Campeonato Paulista de 79, 82, 83,
pelo Corinthians, 3 títulos importantíssimos aí pelo Coringão, Campeonato Paulista em 87 aí pelo São Paulo, 86 também brasileiro pelo São Paulo. Então são vários títulos aí do zagueiraço Basílio, que realmente fez história, jogou na seleção brasileira, foi convocado, quando jogava no Corinthians, foi convocado aí para a seleção brasileira. Então mais que merecida essa homenagem aí para esse ídolo corintiano, Wagner Basílio. Não é da minha geração, né? Assim, da minha geração, nessa época eu era criança, e talvez seja da tua geração, que você é um pouco mais velho aqui, você que é mais velho no caso, né? Em idades, vai lembrar bem, você corintiano, do Basílio aí, desse cracaço de jogador, um zagueiraço que foi para a seleção e depois foi para o Bahia também e jogou em vários clubes aí, este jogador. Então, infelizmente, né, a vida da gente é assim, né, cara? Uma hora tu tá aqui, daqui a pouco você não tá mais. Então, por isso, como diz o ditado, aproveite a vida enquanto você tá vivo, né, cara? Porque a gente nunca sabe aí o que pode acontecer nos dias, meses, anos futuros da nossa vida. Temos que nos cuidar, né, nos proteger sempre, procurar sempre cuidar da nossa saúde, procurar sempre nos cuidar, né, fazer exercício, procurar fazer as coisas que a gente pode fazer, não deixar que o comodismo toma conta. Às vezes a pessoa pega uma doença porque ela se acomoda com alguma coisa, né, cara? Então, infelizmente, na minha opinião, cara, não era um jogador assim que morreu velho, né? Velho, 65 anos é uma idade ainda, né? Tá chegando lá, né? Como diz, né? Claro que 65 anos é considerado uma pessoa velha já, né? Como muitos dizem. Mas na minha opinião ainda muito, muito novo, assim, para falecer. E infelizmente faleceu um Wagner Basílio, um jogador aí que fez história com a camisa corintiana, e nós não poderíamos deixar de fazer essa homenagem para esse grande jogador que fez aí uma história bonita, escreveu uma história bonita com a camisa do Corinthians, e que siga de exemplo para todo mundo que tem o mesmo problema que ele aí, que tinha problema no rim, né, e tudo mais. Problema muito sério isso aí, e às vezes a pessoa demora para se tratar e infelizmente não dá tempo, né, para poder aí conseguir a sua cura. Mas tá aí então, Wagner Basílio, uma homenagem do De Primeira Timão aí para esse grande jogador que vestiu o manto sagrado, que vestiu o manto do Corinthians. Nada mais justo do que a gente prestar uma pequena e simples, logicamente, né? A gente não tem aqui uma edição magnética como muita gente tem, mas é uma homenagem simples de coração, né, para Wagner Basílio, e também sentimentos total aí para a família deste jogador. Obrigado a todos que nos acompanharam. Esse vídeo foi um pouco diferente, um pouco triste, né, até, né, mas um vídeo que era preciso fazer para poder mostrar quem foi esse jogador que acabou falecendo na data do dia 16 de julho de 2025. Até o próximo vídeo, fiel torcedor, e vai Corinthians!